Eu acredito que boa parte dos que estão aqui trabalham. O trabalhador que labuta todos os dias, e você mesmo é um deles, no que você acha que ele mais pensa ao passar dos dias em que ele labuta, sofre, recebe o seu salário, o que será mais que este trabalhador anseia? Provavelmente ele anseia por suas férias. Ele anseia pelo seu descanso, por um momento de paz em que não mais estará enfrentando as dificuldades do dia, não estará mais enfrentando pessoas ao seu redor que não são tão agradáveis, não estará enfrentando situações difíceis. Portanto, ele quer descanso para o seu corpo. Nesta manhã, você deve lembrar-se que todos os homens sofrem de uma maneira ou de outra. Inclusive, Deus, através do apóstolo Paulo, diz que a própria criação sofre por estar debaixo do cativeiro da corrupção do pecado. Romanos 8, 22, o apóstolo diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Homens e mulheres sofrem. Crianças, vocês devem saber, desde pequenas, que há sofrimento no mundo também. Há alegria, mas também há sofrimento. Mas há sofrimentos que são benignos e outros sofrimentos que são malignos. Em Lucas 21, verso 17, o nosso Senhor Jesus disse: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Os sofrimentos benignos são aqueles que carregam um caráter cristão. E, portanto, estar seguro e convicto, irmãos e irmãs, nas promessas de Deus, não lhe exime de sofrimentos. Não é porque você vem aos cultos, porque você é fiel a Deus em todas as áreas de sua vida, que você não sofrerá. Mas é bem verdade que a segurança nessas promessas, que a segurança na palavra de Deus, lhe trará, em vários momentos, conforto e alegria, assim como desconforto, como sofrimento, como angústias, mas também alegria, gozo, esperança. Mas para além de tudo isso, de todo o trabalho, sofrimento e fidelidade, o cristão está, acima de tudo, anseiando encontrar-se com Cristo. Está reinando com o seu Senhor. Está gozando da paz eterna. E aqui Lucas narra este cântico de Simeão, que tem tudo a ver com aqueles cristãos que estão ansiando encontrar-se com Cristo, que estão ávidos por reinar com o Senhor. Este cântico pode ser traduzido para nós como a expressão de louvor de alguém que lutou bravamente e está a um passo de descansar da sua trajetória. Não havia nada mais importante para Simeão do que contemplar a realidade da promessa de Deus, daquilo mesmo que Deus prometeu a ele, que ele veria o Cristo do Senhor. Jesus, portanto, é central na vida, nas expectativas de Simeão. E Jesus também precisa ser central na sua vida, na vida daqueles que sofrem olhando para a eternidade. Se você é uma dessas pessoas, você deve crer e saber que Jesus deve ser central na sua vida. Você, mesmo desfalecendo em alguma medida,
mas perseverando, continuando até o fim. Você deve olhar para Cristo, o autor e consumador de sua fé. O Messias, esperado por Simeão, é sem pecado. É o Messias que não pode ser acusado de nenhum delito, quer seja da lei civil ou quer seja da lei moral de Deus. O Messias que Simeão carregou nos braços, garantiu a redenção pelo seu sangue. Esta, irmãos e irmãs, foi uma grande bênção que Deus proporcionou a Simeão. Mas, observe comigo, a criatura que está caída, envolta em seus pecados, em trevas, enxerga a realidade completamente fragmentada. Enxerga, na verdade, aquilo mesmo que convém para suas vidas. Muitos olham para Cristo, bem como para a vida cristã, de maneira turva, inconsequente, errada. Muitos se esquecem que o pecado é uma realidade, que o sofrimento e as dores são verdadeiros, são reais, e, sobretudo, muitos se esquecem que o céu também é real, que o descanso eterno dos santos é real, é verdadeiro, e está alicerçado nas promessas de Deus reveladas em sua palavra. Simeão e Ana, assim como tantos outros, no Evangelho de Lucas, de Mateus, de João e de Marcos, esperavam ter um encontro com Cristo. E nada pode lhe trazer maior satisfação, maior paz de consciência do que você encontrar-se com Cristo. Estar em Cristo, viver para a glória de Cristo. Tendo então conhecimento desses fatos que Lucas nos narra, do verso 21 ao verso 40, eu chamo a sua atenção para dois pontos chaves desse texto que pode lhe beneficiar a fim de que você tenha esperança. É bem verdade que estes dois pontos não irão extrair tudo que pode ser extraído deste texto, mas você sairá daqui nesta manhã mais alegre e confiante no fato de que Jesus Cristo é suficiente para a sua alma, para a alma de seus filhos. Por isso eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, para o caráter da circuncisão e o cumprimento da lei. Observe os versos número 21 e 22 até o 24. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolinhos ou 2 pombinhos. É muito evidente, não somente no Evangelho de Lucas, como na carta aos Hebreus, o fato de que Jesus foi um perfeito sacerdote. Foi um homem, mas perfeito, que pisou neste mundo sem pecado. E a submissão de Jesus à circuncisão significa sua plena identificação com a humanidade, principalmente com o judeu. O apóstolo Paulo, aliás, capta esses dois aspectos da identificação de Jesus em Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em Hebreus 2:17, o escritor diz, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
Jesus, então, estava apto, desde a sua concepção, ao passar por todos os ritos, estava apto para ser este fiel sumo sacerdote, este fiel que entraria de uma vez por todas no Santo dos Santos, para, pelo seu sangue, nos conceder acesso a Deus continuamente. Mas o que Lucas diz no verso de número 21 faz referência à lei mosaica, à lei do Senhor, que todo primogênito e todo menino deveria ser circuncidado após completado 8 dias. Jesus, então, é circuncidado recebendo o sinal da aliança. A circuncisão não era para a salvação no Antigo Testamento, mas para sinal da fé nas promessas de Deus. Deus fez promessas referente aos filhos, dos filhos e dos seus filhos, daqueles que estavam em aliança com Ele, dando-lhes também às crianças o selo desta aliança. Em Gênesis 17, do verso 9 em diante, o Senhor disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança, de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Essa era a estipulação de Deus para aqueles que estavam em Israel e de maneira automática, por ser israelita, deveria estar em aliança com Deus, por ser o povo de Deus. Mas observe que a circuncisão era somente um sinal da carne. O ato da circuncisão deveria, sobretudo, ser consciente das obrigações para com que Deus estabelecera. É por isso também que não faz sentido atribuir a circuncisão como sendo uma outra maneira de Deus salvar o seu povo, ou um meio ainda de transmitir salvação aos homens. Desde a antiguidade, Deus requer fé daqueles que se achegam a Ele, pois somente Deus, somente o soberano Deus pode salvar o homem por sua bendita graça. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 4, do verso 11 ao 15. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Da mesma maneira, nós compreendemos o batismo no Novo Testamento. No entanto, irmãos e irmãs, não é o batismo ou a circuncisão que salvará você, seus filhos ou a sua descendência, mas a fé
naquele que prometeu, no Senhor da aliança, no Messias prometido, que nos leva a viver de acordo com a reta palavra de Deus. Jesus foi sim circuncidado, mas para ser somente identificado com a humanidade. Ele não precisava ser circuncidado, ele não precisava fazer nada que os homens faziam, ele já nasceu sem pecado. Mas a fim de mostrar aos homens, de cumprir com todas as promessas de Deus, e mostrar a integridade, a fidelidade, a justiça perfeita de sua pessoa, ele se submete a todos os ritos que Deus institui aos homens. Mas, a partir do verso número 22, Lucas diz que Maria também passou por um rito, o rito da purificação de sua carne. Haja vista ela ter tido um bebê. Este rito está descrito no livro de Levítico, número 12 e 15, bem como no livro de Números, capítulo 19. Além disso, Jesus foi apresentado ao templo, ou no templo. Além da sua circuncisão, por ser o primogênito entre outros irmãos que teve de Maria, Jesus foi apresentado ou consagrado no templo como o primogênito. Nós vemos então a sabedoria de Deus na legislação mosaica, mostrando a quem ele escolhia, como ele lidava com aqueles que deveriam ter mais responsabilidades por serem primogênitos. Mas, além disso, os cumprimentos de Jesus tendo em vista, assim, a sua perfeição. Ele está debaixo da lei, conforme diz Paulo, nasceu de mulher e também está debaixo da lei. Todas as coisas, em tudo, Cristo se fez homem para obedecer a Deus e para ser identificado como o segundo Adão, perfeito e sem mácula. Mas você pode perguntar, ao ler estes versículos, o que isso tem a ver com a minha vida neste mundo? O que isso tem a ver com a vida de meus filhos, do meu marido, da minha esposa? A resposta é simples, irmãos e irmãs. Primeiro, sem você poder ter a certeza de que Cristo é um Salvador completo, você está sem segurança neste mundo. Você então deve ter convicção, certeza de que Cristo é um Salvador completo, perfeito, que cumpriu todas as coisas ordenadas por Deus, a fim de livrar você da ira que a lei suscita aos transgressores. A lei que suscita a ira, a suscita porque todos nós somos transgressores. Todos nós somos imperfeitos e acalentamos em nosso coração pecados que obstruem a nossa relação com Deus. Era por isso mesmo, e foi por isso mesmo, que milhares e milhões caíram e não foram salvos, porque se contentavam naquilo que era exterior, se alegravam naquilo que não deveriam se alegrar. Você também pode pensar a respeito da circuncisão, e que no Novo Testamento, sendo esta circuncisão tocada pelo sinal visível do batismo, você deve ter alegria e entusiasmo para receber esse selo da aliança do Novo Testamento. Você deve ter entusiasmo para que seus filhos também recebam
este selo e que as obrigações daqueles que recebem também sejam cumpridas. Nós já vimos então que não é o sinal propriamente que traz a salvação, mas a fé, cujo sinal testifica que temos. Você é batizado? Se você o é, como você tem lidado com aquilo que Deus requer de você nesta manhã? Você que ainda não tem o seu filho ou a sua filha batizado, você não espera que ele seja? O batismo, irmãos e irmãs, deve trazer alegria aos cristãos e também deve demonstrar ao mundo o fato de que você está em aliança com Deus. Assim como Josué, que proclamou diante da multidão que ele e a sua casa serviria somente a Deus. Você confia nos méritos e na perfeição de Cristo, que cumpriu todas as coisas ao seu favor? É nele que você descansa? Eu chamo a sua atenção ainda, em segundo lugar, a esperança da redenção. O que aconteceu com Simeão é o que deve acontecer com todos nós. Não da maneira própria que aconteceu com Simeão, porque ele carregou Cristo em seus braços, mas nós, que esperamos a segunda vinda, devemos também esperar com este mesmo anseio, com este mesmo amor, com esta mesma alegria que Simeão demonstra a nós. Mas ainda, perceba que os acontecimentos desde a anunciação do nascimento de Cristo, no capítulo 1 de Lucas, que parecem coincidência, são, na verdade, a execução dos decretos de Deus no espaço e no tempo. É por isso que, ao narrar cronologicamente, Lucas nos traz essa sensibilidade de que Deus está cumprindo todas as suas promessas de acordo com a sua vontade. Simeão e Ana fazem parte deste plano divino, cuja a glória é revelar a pessoa de Jesus Cristo. Segundo Deuteronômio capítulo 19, verso 15, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Simeão e Ana, juntamente com os pastores que nós vimos nos versículos anteriores, e outras testemunhas, ratificam a verdade de que Cristo veio ao mundo como Salvador, como Redentor, como o Messias prometido. Lucas destaca o fato de que Simeão é um homem justo e piedoso. Um homem que estava não somente esperando a Cristo, mas esperando da maneira correta. Da maneira que Deus espera que todos aqueles que estão em Cristo esperem a sua volta. Anseiem pelo seu retorno. Simeão é apresentado pelas suas virtudes de caráter, enquanto Ana é identificada pelos seus cargos e relações de compromissos. Mas ambos testificam da mesma verdade. Ambos estão esperando o mesmo Messias. Ambos estão atônitos diante do Senhor em carne. Provavelmente, Simeão era de idade avançada. E quando ele recebe essa revelação do Senhor, quando ele encontra a Cristo no templo, a sua alma está satisfeita
em enxergar a salvação de Israel. O seu corpo já pensa, imagina a paz que ele terá na eternidade, por estar ali, diante do Cristo, do Senhor encarnado. É bem verdade que Lucas não narra detalhes da conversa de Simeão com Jesus, ainda bebê, e os seus familiares, mas ao imaginarmos o cenário em que aquele homem que recebeu a promessa tinha em seus braços a concretização, como não estaria a sua mente? Como não estaria o seu coração esperando para ver o Filho de Deus, por encontrá-lo face a face? Essa é a sua expectativa também? Crianças, vocês têm a expectativa de encontrar com Cristo nos céus? Observe o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você tem olhado para Cristo da maneira devida? A obra de Cristo é louvada por Simeão. Observe os versos número 31 a 33. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. A verdade, na pessoa de Cristo, era de que Israel receberia a glória de Deus. Para os gentios, Cristo é a luz, porque eles estão nas trevas. Mas para Israel, Cristo é a sua glória, que, no entanto, foi desprezada e levada ao madeiro. Em Marcos capítulo 9, verso 36, nosso Senhor Jesus diz: trazendo uma criança, colocou-a no meio dele, e tomando-as no braço, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Do mesmo modo em que Jesus esteve nos braços de Simeão, ele afirma que todas essas crianças que se achegarem a ele, que se achegarem a Deus, estarão, de fato, ligadas ao próprio Senhor. Simeão ainda promove a verdade de que Jesus não seria somente a glória de Israel, mas a luz para o mundo. A luz que iluminaria as trevas. O profeta Isaías, no verso número 6 do capítulo 42, disse: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Guiado pelo Espírito Santo de Deus, Simeão fala tudo que Deus havia lhe ordenado. Israel sabia de todas as verdades, através não somente de Simeão, como dos profetas, como o profeta Isaías. Irmãos e irmãs, o que seria de nós? O que seria de você sem Cristo? Sem a luz do mundo? Sem aquele que pode tirar você das trevas deste mundo? Que pode lhe desamarrar dos laços que amarram aqueles que estão presos em seus pecados e sua miséria. Cristo ainda seria motivo de muitas contradições. No verso 34, Lucas nos diz que Simeão os abençoou
e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Em Mateus 4, 28, Mateus nos dá uma imagem dessa luta, dessas contradições em que Jesus se meteu em Israel. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se enchiam de ira. Em Lucas 11, 23, Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que aconteceu, na verdade, na caminhada de Jesus, é o que acontece com muitas pessoas hoje. Ao ouvirem a verdade, seus ouvidos como que sentem cócegas, se incomodam pela verdade, não se submetem a ela, se enchendo de ira, de pavor, de contrariedade até. Mas em última análise, o que Jesus fez foi somente revelar a intenção do coração dos homens. Não é isso mesmo que acontece ao pregarmos a palavra de Deus, ao mostrarmos a verdade que está exposta nas Escrituras? Aqueles que estão envoltos em seus pecados, muitas das vezes, retrocedem, não avançam, porque não querem confessar a Cristo, nem mesmo os seus pecados. Cristo traz à tona tudo que é falso em seu coração. Seus falsos pensamentos, seus falsos planos, suas intenções malignas, a fim de que a verdade seja manifesta aos homens. Esse poder, irmãos e irmãs, das palavras de Jesus, não incomodaria só as sinagogas, os líderes judeus, mas todo o povo de Israel. Quer seja no templo, quer seja no comércio, em qualquer lugar. A mensagem de Cristo recebe oposição. Em Lucas 12, o verso 51 a 53, Lucas, mencionando as palavras de Jesus, disse: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante serão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É o que nós vemos hoje? É a realidade no nosso mundo? Não, irmãos e irmãs. A realidade é que as famílias estão se perdendo por causa de Satanás. Quem dera estivessem discutindo, brigando até, por causa da fidelidade a Cristo, por causa da verdade do Evangelho. Mas o cenário é completamente diferente. Mas ainda assim, ainda não sendo realidade em nosso meio, há muitos lugares, como na Nigéria, onde o missionário Shenene Ruben tem enfrentado oposição. Quando alguém se converte a Cristo, os pais o batem, o espancam e os lançam fora de casa. Esta é a realidade mais clara possível do que Jesus está dizendo aqui em Lucas, capítulo número 12. Mas você está sendo fiel a Cristo? Você recebe oposição dos homens?
por ser um cristão de esperança viva, que quer cumprir com as promessas de Deus, com aquilo que Deus revela em sua palavra, você tem sido fiel a ponto de receber oposição? Em Romanos 9,33, o apóstolo disse, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que Simeão disse a Maria e a José ainda não estava tão claro às suas mentes. Mas era exatamente essa verdade que muitos entrariam em contradição. Muitos suscitariam ira e brigariam uns com os outros por causa da verdade. Bem como muitos rejeitariam essa verdade a ponto de apedrejar os apóstolos. Estevão, que foi aquele que, sendo apedrejado diante de Saulo, viu Cristo assentado no alto e sublime trono. Deus sempre mantém os seus filhos legítimos. Ainda que muitos se escandalizem com a mensagem de Cristo, sempre haverá os remanescentes fiéis. Assim como houve em Israel, hoje também o há. Você é um desses? Você se considera um desses remanescentes fiéis? Aquele que não se apega à própria justiça? Você é um daqueles que se achega a Deus diante do seu trono, humildemente, com o coração sincero e contrito? Simeão e a profetisa Ana são alguns destes remanescentes. Alguns daqueles que esperavam a vinda de Cristo. Você também pode demonstrar alegria através de sua vida, através da sua santificação, como fez Simeão, sendo justo e piedoso, esperar a volta de Cristo, a volta do seu Senhor. A expectativa que você também precisa ter é a mesma que Simeão teve, encontrar-se com Cristo, descansar eternamente. Não é esse o seu anseio? Não é o que sua alma almeja nessa manhã? Gozar eternamente da paz completa que procede da pessoa de Cristo? Irmãos e irmãs, Cristo tem tudo o que você precisa para você viver neste mundo, perseverar em graça, perseverando então até o último dia, confiando nas palavras do Senhor em Apocalipse 21. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É esta coroa a qual você tem almejado, portanto que você tem corrido, desfalecido a sua alma, a sua mente, o seu coração, cansado o seu corpo. É para esta coroa, para receber esta, que você tem lutado neste mundo. Curve sua fronte e vamos orar. Deus bendito, não há nada mais eficaz, mais poderoso do que Cristo sendo formado em nós. Te rogamos que a cada dia de nossas vidas, a cada passo que venhamos a dar neste mundo, a glória de Cristo venha a ser resplandecida através de nós.
Dá-nos a graça de derramarmos o nosso coração somente na suficiência de Jesus Cristo. Traz, Senhor, confiança, firmeza, disposição para te servirmos, a fim de que Cristo seja glorificado entre os homens. Que ele seja santificado, como fez Simeão, sendo justo e piedoso. Nós que esperamos a volta do teu Filho, faz-nos, Senhor, viver em retidão neste mundo, confiando na sua perfeição, confiando na sua graça, revelada em tua palavra. Aplica a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.